E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Isabela Amorim. Ela é sócia da Sofia, uma agência que, entre outros especialistas, dá voz e leva para o mundo os pensamentos do filósofo Cortella de uma forma didática e de uma forma democrática e totalmente diferente do que você pode encontrar nos livros, ou na televisão, ou na grande mídia. E aí, Isabela, como é que você está? Tudo bem, Vitor. Obrigada pelo convite. Feliz demais que você está aqui. Começa se apresentando Oi. para a galera do VDcast. Vitor, então, meu nome é Isabela, como tu falou. Eu trabalho na Agência Sofia. A Agência Sofia, ela começou como uma empresa de gestão de redes sociais. E o nosso primeiro cliente, como tu mesmo falou, foi o professor Cortella. A gente trabalhou com uma série de clientes ao longo do tempo. A gente começou em 2018. E aí agora a gente entendeu que o nosso caminho é mais o infoproduto. Então, assim, não é só a gestão da rede, mas é também o que a gente pode oferecer para um cliente que quer aprofundar seu conhecimento. Então, o Uhum, Cortella hoje é o nosso cliente. A gente também tem o Pedro, que é o fundador, que é o meu marido, né? O Pedro Cortella como um dos nossos também experts. uhum. E hoje o nosso objetivo é trazer esses conteúdos de qualidade para as redes sociais e permitir que mais e mais pessoas tenham acesso a esses materiais. Massa. E me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que a Sofia surgiu como uma possibilidade de fazer a gerência das redes sociais, né? A forma que cada uma dessas pessoas distintas se apresentaria para o mundo. Perfil do Instagram, perfil em outras redes, até como se mostra no YouTube. Mas ao longo desse processo, o produto digital veio como uma forma de monetização e um outro braço dentro da Sofia que eu acho que até superou os outros, é isso? A gente começou com uma gestão de redes e a gente teve clientes sim, muito interessantes, incríveis e que tinham essa preocupação, que de alguma forma já tinham um bom conteúdo no offline, então eram palestrantes, professores com uma longa, né, jornada e experiência, e eles tinham medo de como que esse conteúdo ia ser adaptado, Sim. então eles nos procuravam pelo cuidado que a gente tinha, pelo carinho com que a gente fazia essa transformação. Então a gente trabalhou nesse período com Marcelo Tais, a gente trabalhou e trabalha com o Dr. Luiz Hans, a gente trabalhou com o Dr. Roberto Calil, enfim, uma série de grandes nomes que realmente entregaram para a gente esse, por causa do cuidado que a gente tinha, né, em fazer essa gestão. Mas por ser um trabalho muito dedicado e muito específico, era um trabalho caro, né, Vitor? Então, Uhum, assim, a gestão de uma rede social, ela demanda muita energia. uhum. Embora hoje tenha gente que faça, né, de uma forma mais barata, mais automática, o nosso trabalho era muito autoral. Uhum. E isso se tornava caro e a gente viu no infoproduto uma saída para que esses clientes pudessem monetizar a audiência que eles estavam criando. Interessante. Porque, querendo ou não, é muito trabalhoso para simplesmente ter lá, que nem o Cortella, quase 8 milhões de seguidores e não trazer nenhum tipo de retorno financeiro daquilo, Boa. né? Porque essa foi uma saída que a gente teve. Então a gente foi abordado, na verdade, pela Hotmart, né, Uhum. pela nossa atuação com Cortella. Eles entenderam que havia um potencial de lançar um produto, convidaram a gente para participar de uns cursos, e a partir daí a gente começou a entender como o infoproduto como um caminho importante dentro da Sofia. Que massa. Cara, eu acho isso genial. Tem uma coisa aqui que não foi falado, né? Eu gosto de deixar tudo rasgado e claro aqui pra galera do Uhum. VDcast, né? Cara, o digital é permeado por pessoas que não têm nada a perder. Pessoas que, sei lá, eram ilustres desconhecidos e de repente na internet ficam famosos, ou famosos naquele nicho, ou do nada se posicionam como experts nas suas áreas, né? E essa galera que não tem nada a perder, qualquer gestão de mídias sociais serve. Então serve o baratinho de 500 conto, serve o sobrinho que faz um trabalho sujo, serve o cara que nem designer é e vai fazer as artes no Canva, na unha, na raça. E eu não tô criticando, é porque realmente serve, Sim. sabe, para essa galera. Agora, você falou aí nomes de renome, nomes que já tinham feito uma história, nomes que estão longe de não ter nada a perder. Então essa galera, cara, não pode se dar o luxo de ter uma gestão de mídias sociais chinfrinha, mais ou menos, largada. Então, realmente, para fazer um trabalho que faça jus a esses nomes, você realmente tem que entregar algo superior. Mas com isso vem custos. E eu entendo que por mais distintos que sejam e mais sábios que sejam, nossa, minha gestão de mídias sociais está custando esse tanto aqui, será que precisa? Na verdade, na minha visão, sim, precisa, porque sim, tem algo a perder, mas eu entendo que seja muito fácil não perceber a importância. Faz sentido? Quando você traz Exato. um infoproduto como uma forma de receita,
Aí, o valor que custa a agência ali deixa de ser um custo tipo, não vai deixar de ser um custo, né? Mas deixa de ser um custo absoluto, algo que só tira dinheiro do bolso e, ao mesmo tempo, passa a ser algo que coloca dinheiro no bolso, gera uma fonte de receita. E aí o custo continua existindo, mas ele vai sair dessa receita e aí fica mais óbvio o valor. Faz sentido isso, Isabela? Exatamente. Na verdade, a gente entendia que o infoproduto era uma forma também da gente viabilizar o nosso negócio. Então, se a gente fosse encarado pelo cliente, como tu mesmo falou, só como uma despesa, como um custo daquela operação, o cliente em algum momento ia pensar, vou trocar esse por um que custe metade, Claro. né? E aí, assim, independente da qualidade da entrega, a gente, enfim, ficava muito à mercê dessa situação. Então, agregar o infoproduto foi uma forma da gente mostrar para o nosso cliente que essa construção dessa audiência, a construção, né, da sua base de seguidores, ela poderia rentabilizar de alguma forma. A gente, no meio do caminho, pensou em outras formas também. A gente pensou, um programa de afiliados, né, tudo que se gera através do YouTube ou de visualizações, mas isso é muito marginal perto do que um infoproduto pode trazer. Então, a gente entendeu que a gente precisava caminhar para o infoproduto e nesse processo recente, a gente até, entre aspas, demitiu alguns clientes, porque a gente falou, não faz sentido eu continuar com esse cliente pela demanda que ele me traz em termos de carga, de trabalho, e pelo retorno que eu tenho, porque é muito baixo. Sim. Então, e também pela questão da insatisfação dele. No final das contas, ele pensa, pô, eu tô pagando caro e não ganho tanto seguidor, eu tô Isso. pagando caro, mas nunca o resultado é É uma satisfatório. conta impossível de fechar, né? Sendo que quando É. você mudou o modelo de negócio, você recebe mais, ele paga mais Uhum. para você no final das contas. Só que ele recebe muito mais do que ele receberia por uma pura e simples gestão de mídias sociais. Cara, eu acho que Sim. só isso aqui vai ter gente que já pode sair do episódio e falar, what? Porque olha, o que tá por trás aqui, né? Qual é a oportunidade para quem tá ouvindo o VDcast? Se você tem uma prestação de serviço que o cliente vê como um custo, como que você transforma isso numa receita nova, num dinheiro novo, que às vezes o cliente não estava nem sonhando, não estava nem pensando, de forma que ele se sinta bem, se sinta feliz e queira te pagar cada vez mais, porque ele também está recebendo proporcionalmente ainda mais. Cara, eu acho que isso é uma chave muito poderosa e é uma visão estratégica que, na minha visão, falta no mercado, né? Como é que você vê isso? A gente vê hoje, a gente sente o mercado muito pulverizado no sentido de que muita gente faz o trabalho por preços muito baixos. Então, se pra gente é difícil e a gente não cobra barato, eu fico pensando, e aquele pessoa que cobra, sei lá, R$ 1.000 por um pacote de tantos posts? Aquilo é inviável. A conta não tem E como isso fechar, né? não fecha, isso prejudica todo mundo. Então, todo o mercado fica prejudicado quando uma pessoa aceita algo que não é o correto, né? Quando uma pessoa, de alguma forma, aceita menos do que ela merece. Então, uma forma das pessoas se diferenciarem, a gente, em parte, buscou a diferenciação em trabalhar pessoas acadêmicas, então a gente buscou essa forma de trabalho, então a gente cria, de alguma forma, uma marca da Sofia, mas trazer também esse infoproduto, essa possibilidade de rentabilizar nas suas redes, é com certeza um diferencial que essas pessoas que hoje trabalham com social media, e aí, de forma geral, podem também agregar para os seus clientes. Que massa. E olha, eu não vi o curso todo do Cortella, tá bom? Mas eu vi as primeiras aulas. O Pedro me mandou ali, eu pude ver. Cara, a forma dinâmica, o lance da edição, tem umas animações também. Cara, a forma que você coloca, eu acho que o mundo não sabe como é, muitas pessoas, porque se soubessem, queriam estar ali. Eu digo que livro, né? Tô cheio de livro aqui. Livros, inclusive, que eu não li. Livro é uma coisa que você compra, aí você não precisa nem ler, que você já fica imediatamente mais inteligente, não é isso? Olha, eu tenho livros. Cara, o formato digital, ele tem uma coisa que cara, eu acho que é o mais próximo possível de estar numa conversa, né, com o autor. Porque no livro você pode até se sentir numa conversa. Você pode ser transportado para uma outra época, para um outro planeta. Você pode, sim. Só que você tem que se valer muito da sua imaginação. Principalmente o Cortella, que tem um jeito específico de falar, né? Tem um tom de voz, uma forma de falar, não sei se eu chamo de sotaque. O jeitão de falar. Cara, assim, quando eu leio o livro dele, eu leio na voz dele, né? Tipo, você tem isso também? Todo mundo, né? Porque é muito característico, né? Só que, cara, no curso, isso é ainda mais poderoso, né? Porque é de verdade, né? Então, assim,
Nossa, eu acho que as pessoas nem têm noção, porque se tivesse ia ter muito mais alunos. Vocês estão com muitos alunos, né? Mas eu acho que teriam ainda mais, porque você falou que são 8 milhões de seguidores. Eu acredito que grande parte dessa galera não faz nem ideia que tem ainda. Tem muito espaço para crescer. A gente tem uma questão que as pessoas estão muito acostumadas a ler os livros do Cortella, mas o curso eles ainda não, enfim, não compraram muito a ideia, seja porque a pessoa acha que não vai ver ou porque a pessoa acha que é caro. A gente tem uma questão também de valores, né? O Cortella fala com um público muito amplo e muitas das pessoas com quem a gente hoje interage, com quem, né, de alguma forma são os consumidores do Cortella, eles têm uma restrição. Então, o curso, embora incrível, ele nem sempre é acessível para as pessoas. Então, é um desafio também nosso, como que a gente vai dar acesso a essas pessoas, como que a gente permite que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo que é de qualidade. E a gente fala também nas redes do Cortella o seguinte: você pode ler um livro do Cortella, ou pode ler 10, ou pode ler 40, mas um aprofundamento, um caminho nessa jornada do aprendizado é fazer um curso, é tu aprofundar, é tu ir um pouco além. Então, a gente tem muito trazido essa ideia do curso como um passo além dentro do aprendizado. Infelizmente, não é todo mundo que pode dar esse passo agora, mas o nosso objetivo é fazer com que mais pessoas saibam desse passo, dessa possibilidade de aprendizado, né? Então, é muito legal, porque a gente recebe feedbacks muito bons do curso. Então, foi feito com muito carinho, com muita qualidade estética. E quando a gente lê assim os comentários, as pessoas vibram e são muito felizes pelo conteúdo que é disponibilizado. Então, para a gente é muito válido. É muito feliz esse retorno da audiência. Interessante você falar isso, porque, cara, dos livros que eu tenho aqui, né? Dos livros que eu li na minha vida que me marcaram, que mexeram comigo, eu queria que tivesse um curso de cada livro. Mas não é a realidade hoje, né? Muitos autores que eu gosto muito não estão nem entre nós mais. E que massa que a gente está vivendo uma época tão deliciosa, tão maravilhosa, que esses autores de renome, esses filósofos, pensadores dos tempos de agora, cara, estão no tempo de agora. Porque se fosse, sei lá, 100 anos, a gente ia depender de alguma fita cassete esquisita, sabe? Vencer a prova do tempo. Só que agora a gente tem esse acesso à mídia, essa capilaridade também. Você falou que o curso não é tão acessível, mas, cara, é mais acessível do que o cara viajar para poder assistir uma palestra, por exemplo. Então, se por um lado não é a coisa mais barata do mundo, e eu não acho que tem que ser, cara, por outro tem uma capilaridade tremenda. O cara do Japão pode aprender com Cortella sem ter que vir aqui, né? E de uma forma muito mais profunda do que só assistir um vídeo no YouTube, largado ali, né? Porque acho que às vezes as pessoas também não têm essa distinção, né? Ah, tem tantos vídeos do Cortella no YouTube, eu vou assistir todos os gratuitos antes de pensar em fazer um pago. Só que, cara, só o ato de pagar por alguma coisa já te coloca num nível de compromisso diferente. Eu falo muito que o dinheiro é agente da transformação. Você tem experimentado isso com os alunos? Às vezes a gente até que nem leia, mas queria ler, mas não lê, porque tem uma galera que tem bloqueio com leitura também, né? Mas que porque tem esse Sim. outro formato, agora consegue ter acesso ao pensamento? Ai, eu não sei dizer ao certo, Vitor. Eu vejo que muitas das pessoas que curtem ou que compram o curso, elas já parecem ter lido, né, pelos comentários. Uhum, Então são fãs mesmo, e são uhum, fãs dispostos a dar esse passo. Agora é muito interessante tu comentar sobre a questão do conteúdo, porque uhum, realmente a gente compartilha o conteúdo do Cortella de uma forma muito extensa e assim, sem restrições. Então, assim, uhum. tem artigo toda semana no LinkedIn, tem 2 vídeos por semana no YouTube, tem TikTok. Então, a pessoa que quer ter acesso ao conteúdo, ela tem de graça, tem. Só que assim, o conteúdo estruturado, o conteúdo de uma forma mais embasada, que realmente pode te causar uma transformação maior, é um curso, né? Porque Nossa. ele busca isso, né? Então, a gente sempre fala assim, a pessoa quando fala que é caro, a gente fala tudo bem, não é para todo mundo e não tem Isso, problema se você não puder pagar. E a gente vai continuar te dando de graça porque a gente quer que as pessoas se isso, transformem através da palavra do professor. isso. Mas para quem puder, aquele ali é realmente um caminho de tu perceber melhor essa transformação, esse aprendizado. Cara, eu não sei, mas veio uma ideia na minha cabeça. Posso dividir? Claro. Se o conteúdo dele é tão vasto e ninguém tá em dia com o conteúdo dele, o que eu quero dizer é o seguinte: é pouco Uhum. provável que alguém tenha visto tudo. Sim. O que que vai fazer alguém pagar, tirar dinheiro do bolso para ter acesso a mais coisa? Porque eu sei que essa é a objeção que tá na cabeça das pessoas. Tem uma coisa, eu não sei como é que você vai receber isso, não sei o quanto que você já usa isso, mas tem uma coisa que o cara que viu todos os vídeos do YouTube não pode fazer,
mas que quem comprou o curso do professor Cortella pode, que é dizer que o professor Cortella é professor dele. É. Tipo, se colocar de fato como aluno. Cara, a gente lê livro de filósofo lá de trás. Você vai ler, sei lá, Aristóteles, você vai ler Sartre. É legal, as ideias estão ali, Sim. beleza. Só que você não foi aluno dele, não, É. sacou? E aí tem uma galera que chama de professor Cortella e tal, mas professor de quem? E hoje ele dá aula sem ser no curso online? Então, Não, para não ser mais. seu professor, o único caminho, a única forma é através desse curso online. Então, eu não sei hoje no marketing de vocês o quanto que vocês colocam esse lance de, cara, quer ter o professor Cortella como seu professor? Eu não sei o quanto que vocês usam isso, porque eu acho que esse é o intangível que diferencia radicalmente do conteúdo e até do livro, né? Vocês Sim. usam isso? Mas a gente usa, mas a gente acho que nunca fez dessa forma. Ou a gente hoje pensa, por exemplo, como criar um senso de comunidade. Eu já até pensei, sei lá, um imã de geladeira, entendeu? Eu sou aluno do Cortella, cara, ou uma caderneta, ou qualquer coisa que a pessoa receba e sinta que aquilo ali diz que ela é parte dessa comunidade. Porque é isso mesmo. No início a gente falava, olha, o Cortella não dá mais aula, o Cortella dava aula aqui em São Paulo na PUC, então não é todo mundo que podia ter acesso. Então, quebrar as barreiras da sala de aula é realmente uma possibilidade que o infoproduto, que a internet permitiu, e que hoje a gente tem 7 mil alunos. Cara, que incrível! E 7 mil alunos de diferentes formações e de locais, então é muito legal, é muito bacana essa universalidade que o curso permitiu a gente e ao professor, né, atingir. Cara, muito bom. Eu acho Muito que legal. tem uma forma de fazer isso, né? Eu não sei se ele toparia também, né? Mas um caminho interessante é ele fazer referência aos alunos. Porque, cara, eu lembro, o Kiko Loureiro, que foi da mentoria, inclusive, tem podcast com ele aqui também, guitarrista do Megadeth, foi guitarrista do Angra. Cara, eu vi um vídeo dele uma vez, cara, ele sendo entrevistado por um youtuber. E aí o youtuber virou pra ele e falou assim: ah, cara, você não dá mais aula, né? Você não dá mais aula. Porque ele foi professor, né? Tipo, de escola e professor 1 a 1 lá atrás, por muitos anos, né? E aí esse youtuber falou: você não dá mais aula. E aí na hora o Kiko falou: como assim? Eu sou professor. Eu tenho milhares de alunos na minha plataforma digital. Eu sou professor. Ou seja, ele se identifica como professor daquelas pessoas. E aquelas pessoas alunas deles. Então, alunas dele. Então, isso é um salto interessante, né? Você agora, não sei se você sacou, mas você falou, o professor dava aula na PUC e agora não dá mais aula. Ué, dá sim. Só que ele dá no curso online. Ali é o caminho. E se isso virar uma conversa, isso entrar no campo semântico da coisa, tipo, nos próprios vídeos embaixo, eu gostaria de fazer aulas com o professor, tipo, usar essa pegada de ser aluno, porque acho que o ser aluno dele é o maior valor, mais até do que o conteúdo que tá lá no curso, né? Na verdade, eu acho que essa denominação de eu fui aluno do Cortella ou eu sou aluno do Cortella traz uma Total, proximidade, né? É total. muito forte. Eu acho bacana, eu acho que é uma boa ideia, Vitor. A gente trabalha, mas eu acho que não talvez com a potência que ela tem. E no final das contas é isso. As pessoas querem ser alunas dele, então eu acho que é muito legal mesmo. Inclusive, vou falar uma coisa aqui, cara. Me manda o link porque eu quero comprar. Eu tinha interesse no conteúdo em si. O Pedro até tinha me mandado, acho que as 2 primeiras aulas. Cara, algum. Mas tem interesse em ser aluno do Cortella? Total. Então eu comprei essa minha copy, tá? Então manda o link pra mim, porque de verdade eu quero Muito pagar e eu bom. quero comprar. Mas fala pras pessoas como que é, qual é o link, onde é que elas podem entrar. Tô quase fazendo link de afiliado meu. Podia fazer um victordamasio.com.br/Cortella com 2 L's. É 2 L's? Vambora! 2 L's? É dois Então, ó, L's, já isso. vou botar esse link que nem existia, mas agora existe. Ó, enquanto eu tô gravando não existe não, mas eu vou fazer. Dá pra gente fazer isso? Um redirect lá pra galera? Então, ó, Pode, claro. victordamasio.com.br/Cortella com 2 L's. E, gente, eu vou comprar, eu vou pagar, porque eu acredito nisso, e eu acredito mais do que isso, eu acredito que você é o cliente que você atrai. E quando eu vejo uma coisa massa sendo feita, cara, eu quero fazer parte daquilo. Eu acredito que muitas vezes uma compra é um voto. Eu acho que desses 7 mil alunos que você falou, devem ter vários que nem abriram o curso, Isabela. Não tem, não tem.
Sei, E tá sei, tudo tem muitos. certo. Cara, eu vou dividir uma visão aqui com você e com a galera do VDCast. Cara, eu já comprei livro sem nenhuma intenção de abrir. Eu sou culpado disso. E você é amante de leitura? Eu Você adoro. adora? Gosto Então, muito. as coisas que eu vou falar aqui podem parecer um sacrilégio, podem parecer, sei lá, algum tipo de pensamento absurdo, mas eu vou contar uma história que eu tenho com um livro. Eu comprei um livro de um cara gringo e o livro é sobre dar presentes, beleza? O nome do Uhum, livro é Giftology, a arte de dar presente. uhum. Cara, o livro é muito fininho, o livro é muito curtinho, você consegue ler ele em uma sentada. Num dia você senta e você lê o livro, beleza? Eu levei 4 meses. 4 meses. Mas sabe como é que eu fazia? Eu andava com o livro na minha mochila, aí eu ia voar, eu lia um capítulo. Sei lá, no avião, eu lia um capítulo. Eu podia terminar, talvez, no voo. Aí eu fechava e pensava naquilo. Pô, que legal essa ideia. Pô, legal esse conceito. Bacana. E aí, eu ia passear, eu ia tomar um café, eu levava o livro comigo e às vezes não abria. Se liga nisso, Isabela. Eu tô falando uma coisa aqui que, sei lá, talvez me julguem. Não ligo. Mas eu tô falando da minha relação com o livro. Eu já levei ele pra praia e não abri. Não abri. Mas ele era o meu companheiro. Sacou? E é muito louco, porque enquanto eu tava lendo aquele livro, eu me sentia num diálogo com o autor. Que livro você tá lendo? Giftology. E foi assim por 4 meses, um tempão mesmo. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu sou um pouco ruim com precisão do tempo, né? Mas, cara, foram meses. Num livro que você podia ler em 4 horas, eu li em 4 meses. Ou menos de 4 horas, depende de quão rápido você lê. Mas qual é o fato? Naquele período, eu subi a minha régua, eu subi o meu nível na minha arte de presentear pessoas da minha família, meus amigos, meus Uhum. familiares, os meus clientes. Eu subi tanto a régua naquele tempo, tanto a régua. E aquele livro transformou a forma que a gente faz negócio. Eu gosto de presentes cara, eu passei a usar isso de forma mais profissional no meu negócio, beleza? E eu lembro o dia que eu terminei de ler o livro e eu fechei. E eu lembro do barulho do livro fechar, sabe? E tipo, Uhum. a sensação é que eu me despedi do cara. Me despedi, eu não voltei naquele assunto. Sim. E qual é o Uhum. fato? De lá pra cá, eu não evoluí na minha arte de presentear, não. Eu não desci de nível. Aquilo que eu adquiri é um conhecimento meu, beleza? Só que a sensação é que se eu pudesse voltar no tempo, eu levaria 8. Eu ficaria mais tempo naquela conversa. Sacou? Porque Sim. esse cara não tem um segundo livro. Se eu tivesse, eu compraria. O Cortella tem Uhum. uma obra extensa, né? Mas, cara, tem Sim. autores que não. Então, vou te falar agora o absurdo. Eu tenho dezenas de livros que faltam 5 páginas. Eu tenho muitos livros que eu não quero chegar no fim. Olha só, que engraçado. Loucura, né? Interessante, é. Cara, aí ainda vou além. Ah, agora eu vou além. Já teve livro que eu comprei sem intenção de abrir? De falar, não dá pra julgar o livro pela capa. Ah, dá sim. Eu não quero esse livro, eu quero essa ideia. Tipo, eu acredito nessa ideia. E aí eu boto essa ideia aqui. Eu não quero abrir, porque vai que dentro eu não concordo com o que o cara tá falando. Entendi. Mas eu concordo com o que eu acredito que esse livro é sobre. E aquilo ali te materializa de alguma forma um conceito pra ti. Já aconteceu de eu pegar um livro pelo título, pela capa, e gostar daquele conceito, e ele cabe na minha estante. Não só na minha estante física, mas na minha cabeça. A ponto de eu falar sobre o assunto do livro, sabe? E aí eu começar a Uhum. ler e falar, uou, 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 não sei não, não tô gostando disso não, não gosto do jeito que esse cara escreve, não gosto dos pensamentos desse cara, não, 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 não. Mas o assunto, tipo, o título era tão bom, sacou? E aí eu criei pra mim que ler um livro talvez seja a forma menos interessante e mais rasa de consumir um livro. Eu tenho livros que eu gostei mais da ideia deles do que do livro em si, de ler o livro. Eu acho que quando você lê o livro, meu Deus, não tô acreditando que eu tô falando isso, mas eu acho que quando você lê o livro, você limita o que é possível, porque você sabe o que tá ali dentro. Sendo que um livro que você não abriu, você pode fantasiar e criar um universo infinito em cima daquilo ali. Mas isso também, Vitor, porque eu acho que tu tem uma capacidade de desenvolver o teu próprio raciocínio, de ter as tuas próprias ideias. Muitas pessoas não têm essa habilidade, né? Muitas pessoas têm a necessidade de ter alguém que lhes diga o que pensar. Total. Então tu pega um livro e tu consegue, em cima daquele conceito,
entender como isso se aplica para ti, como ele vai refletir na tua relação com a tua família, qual presente que tu vai dar para o teu cliente. Tu consegue transformar aquele conceito em várias ações. Mas tem gente que tem essa dificuldade sequer de entender o conceito. Então, o livro ele precisa existir, ou muitos livros eles precisam existir, porque as pessoas elas não têm essa capacidade de não é de vislumbrar, mas é de pensar além, de ir além do que o autor fala e até mesmo de discordar. Tem gente que lê um livro e tu pergunta, mas tu concorda? Eu não sei se eu concordo, mas tu gosta? E a pessoa não consegue nem saber se gosta ou não, né? Tem muita gente que é isso, é muito louco. Então, Interessante demais. a literatura, ela pode ser. Tu pode discordar do livro, e tem muita gente que não consegue discordar. Tem muita gente que compra o livro e acha que tem que gostar, ou acha que, não, tá bom, não tá. Eu participo de um clube de leitura, de literatura mesmo, e quase todo livro eu não gosto. Porque o autor isso, porque eu não sei o que é aquilo. Eu sou muito chata, mas eu acho que à medida que a gente vai tendo repertório, a gente vai entendendo onde que aquele autor não é tão bom, onde aquele é bom. E não só isso, às vezes eu não entendo, eu leio, eu não gosto, eu vou para discussão e eu entendo que eu não entendi. Total. As pessoas falam, eu falo, então na verdade esse autor ele é mais sofisticado do que a minha capacidade de compreensão. Não é? Total. Daí tu fala, nossa, eu achei que ele era ruim, eu é que não sou uma boa leitora, eu que não tô nesse momento de captar a mensagem. E aí é até legal a gente pensar isso dentro da filosofia ou dentro do conteúdo do Cortella. Porque muitas pessoas leem o Cortella e entendem ou não entendem, ou acharam que entenderam, e tem uma dificuldade de aplicar aquele conhecimento. Eu vou te dar um exemplo. A gente faz um curso que é sobre filosofia e fala sobre ética. O certificado sai com a data que tu concluiu o curso. E aí, um dia desses, uma pessoa mandou um e-mail perguntando se podia editar a data, porque ela precisava apresentar aquele certificado num curso que ela estava fazendo atual. Então, assim, ela queria fazer uma fraude. Meu Deus. Daí a gente falou assim para a pessoa, olha, por questões técnicas e éticas, a gente não tem como fazer isso. Então, a gente entende não tem como fazer, e se desse para fazer, não faria, né? Porque não é só uma questão assim técnica, é uma questão ética, eu não vou fazer, sabe? O curso que você comprou é sobre ética, você deveria entender que isso é... Ela não entendeu nada. Então, e as pessoas elas gostam do Cortella, ou gostam de filosofia, e nem sempre elas conseguem aplicar isso no dia. Então, o curso, a leitura de livros, ou aprofundar esse senso crítico é um dos desafios, porque as pessoas acham a frase bonita, mas vão ali na rua e fazem uma coisa absurda, ou xingam não sei quem, ou maltratam, sabe, o porteiro. Cara, isso é completamente distante do que a gente entende que é, né, um respeito, que é uma atitude correta de viver. Então, o curso, ele te traz essa profundidade. E os debates, eu acho que, né, como a gente está tendo aqui, né, Vitor? Eu acho que é muito legal a gente compartilhar o nosso conhecimento e poder falar com outras pessoas. Cara, demais você falar isso. E eu gostei do que você falou do Clube do Livro, né? Você falou, cara, eu tô no Clube do Livro, que quase todos os livros eu não gosto. E talvez na cabeça de quem tá ouvindo o VDcast venha a seguinte pergunta, por que então tá no Clube do Livro, né? Eu acho que eu sei a resposta, mas qual é a sua? Por que então, Isabela, você tá no Clube do Livro se a maioria dos livros você não gosta? Porque eu me forço a conhecer livros novos e eu me forço a ir além do que normalmente eu iria. Então, se eu não tô lendo um livro pelo Clube do Livro, às vezes eu paro, porque eu falo, não quero esse livro. Mas eu tenho um compromisso de ler, e não só isso, eu tenho um compromisso de ir para o encontro e ouvir o que o outro tem para me dizer, que às vezes é nessa atitude da escuta que eu falo, não é o autor que é ruim, ou não é o livro que é ruim, ou eu que não entendi, ou realmente o livro é ruim e ninguém gostou. Tem isso também. Né? Tem isso, super tem. Mas eu acho que é forçar também a gente a estar em situações que são incômodas, né? Que não são as confortáveis. E aí tu se força a conhecer coisas diferentes. Total. E eu gostei do que você falou. Às vezes não é que o livro é ruim, eu que não cheguei lá ainda. Cara, eu tô aqui, meu Deus do céu. Eu tô lembrando. Eu tenho um guitarrista favorito, né? O Steve Vai. E eu lembro que eu guardava dinheiro, cara, pra poder comprar o CD dele quando saísse. Na época do colégio. Em frente ao colégio ali tinha uma loja de CD. E aí saiu um CD novo dele, cara. E aí eu comprei o CD. Tipo, era muito pesado pra mim na época, sabe? Comprar o CD, tipo, não era barato, não. E aí
Eu lembro que nossa senhora, eu lembro que eu pegava carona com o professor do colégio pra não pagar 2,20 no ônibus. Na época era 2,20 no Rio. E de 2 em 20 eu podia comprar as minhas coisas, CDs, coisas assim, né? Não é porque eu precisava, sei lá, botar comida em casa ou nada disso, não. Era pra poder comprar CD, poder ter um luxo, uma coisa assim, pra mim era um luxo, né? E cara, eu lembro que eu cheguei com aquele CD em casa e botei pra escutar, com toda expectativa e tal, com todo. Sabe, que talvez você tenha em pegar um livro, né? Tipo, cara, o CD do meu artista favorito, né, cara? Amo as músicas do cara e tal. Eu botei pra ouvir, cara. Eu detestei, mas detestei com força. Tipo, a ponto de achar que o CD nem era o CD do cara e que tava uma coisa errada ali. Tipo, cara, me causou repulsa. A ponto de eu voltar na loja pra devolver o disco. Olha que loucura, né? Eu não consigo nem pensar hoje o que me levou a pensar nisso. Mas, cara, me senti traído, cara. Eu me senti, tipo, aviltado. Uma coisa tipo, meu Deus, eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Falando assim, parece loucura, mas é como eu me senti, né? Cara, hoje eu gosto daquele álbum. Eu era muito novo, tal, não sei o que aconteceu, mas ele não me caiu bem. Não me caiu bem. Naquele momento que eu tava vendo e tal. Cara, eu lembro que eu devolvi o CD. Tipo, real oficial. E eu não fiquei com aquilo. Não tinha Spotify, gente. Tipo, pra você ouvir uma música, você esperava o CD sair. É uma coisa muito louca, né? Quem tá ouvindo não deve nem entender, mas. Cara, um tempão se passou. E agora, bem mais cedo, com música digital e tal, cara, eu fui ouvir aquilo lá. E é incrível. Pô, é incrível. Eu aqui não tinha maturidade pra alcançar. Eu aqui talvez não estava pronto e tal. Realmente, ele foi por uns caminhos mais experimentais, mas que hoje eu consigo apreciar. Ele foi para lugares que hoje eu entendo. E naquela época eu não entendi. E acho que o livro tem, tem muita semelhança, o livro com a música, né? Tem. E a gente sente, às vezes, o professor Cortella, por exemplo, faz algumas falas em jornais ou sai alguma notícia do tipo, o professor Cortella apoia político A, ou fazia tal coisa, ou dá uma opinião que é polêmica. E as pessoas, elas se magoam com aquilo, e elas chegam no Instagram com essa mesma sensação que tu chegou na loja. Por essa eu não Elas se sentem esperava. eu não esperava por É. essa, se sentem ofendidos. E existe muito disso, porque a gente cria uma imagem em relação ao nosso, né, ao escritor que a gente gosta, ao músico que a gente gosta, e a gente espera que ele corresponda com a gente. E às vezes ele tá simplesmente. Primeiro que ele tem, né? A gente pode discordar e nem sempre as pessoas aceitam a discordância. E segundo, a gente também pode respeitar a opinião do outro, né? E que bom que hoje tu conseguiu voltar ao entender que era um momento teu que não Exato, cara. casava, né? Mas não tira o valor da obra, né? Exato. E é muito louco, porque assim, acho que um livro deve acontecer também, mas eu tô tendo mais facilidade na música, porque tipo, esse cara eu continuo tendo ele como um grande ídolo, entendeu? Eu tô indo agora em julho pra uma imersão de guitarra com ele. De novo, eu já fui antes. E eu pude tocar com ele. Eu paguei $2.000 pra tocar 4 minutos com ele. E eu lembro desses 4 minutos. Pra você ter uma ideia, isso tem anos já, tá? E ontem eu ouvi o vídeo. Eu vi o vídeo eu tocando. Então é uma coisa que tá super viva em mim, né? E tipo, nunca foi embora e tal. Mas, cara, eu assim, eu tenho 35 anos. Tem músicos que eu acompanho há 20. Sacou? Tipo, desde de novinho, sei lá. 20 é conservador, 14 anos. Eu tenho 35. Sim, Cara, eu vi um estudo, 31. inclusive, Isabela, que as músicas que você ouvia aos 14 anos de idade você nunca vai perder o carinho. Você nunca vai enjoar, porque Incrível. aos 14, literalmente aos 14, é quando tem uma mudança no seu cérebro e que os neurônios funcionam diferente, a forma que você armazena emoções, sentimentos, lembranças, memória. Tipo, é diferente. E a partir dali você não consegue ter essa mesma relação com a música. Então, tipo, se você pegar o ano que você nasceu lá e ver o que tava bombando quando você tinha 14, pode não ser suas músicas favoritas hoje, mas você Uhum. sempre vai ter um apego emocional naquele troço. Tipo, Engraçado. é um sweet spot ali, um momentozinho. Tipo, não é os 10. Você vai esquecer o que rolou aos Uhum. 10. Não é os 18. Tipo, é os 14 que vem o troço que não vai mais embora, né? Olha, Cara, tem músicos que se reinventam totalmente, né? Eu não sei, mas
Cortella mudou, tipo, a visão dele ao longo dos anos? Tipo, o primeiro livro saiu em que ano? E o último saiu agora, né? Como é que foi nesse delta? Tipo, tem visões, tipo, opostas, assim? Porque é muito louco, porque livro você tá escrevendo no papel, parece que tá escrevendo na pedra, né? O primeiro livro dele foi o Descartes. Eu não lembro exatamente o ano. Então, é um livro sobre um matemático, sobre um filósofo, né? Um livro muito técnico, né? E a gente até reeditou recentemente esse livro. Ele foi lançado de novo. Eu não sei quanto tempo se passou, Vitor, 30 anos, talvez, ou mais. Pronto. Mas, assim, é um livro muito mais, menos para um público em geral, né? Fala do Descartes, que, se não me engano, era matemático. E aí, agora, a gente tem livros mais, entre aspas, aplicados, um pouco mais acessíveis a uma audiência como um Uhum. todo. O que eu Pop, né? Eu consigo posso falar perceber, pop. Cortella é um pop, filósofo pop. Isso é incrível, cara. pop, e no sentido bom da Claro, palavra, não tem nada de errado claro. de ser pop, no sentido de que bom que muita gente pode acessar e consumir É. isso. Agora, o que a gente consegue ver muito claramente é nos vídeos do baú do Cortella, que são vídeos em que a gente pegava vídeos, sei lá, da década de 80, que o Pedro digitalizou, né? Tava lá na casa dele, uns Fita VHS, VHS, né? Nossa. assim. E aí ele digitalizou, e aí ele era muito mais duro, ele era muito mais enfático, ele Uhum. era muito mais. Não é assertivo, mas ele era muito mais. Preto e branco? É. E assim, e também é uma questão, eu acho que é da idade, eu acho que com a idade, quando a gente vai envelhecendo, todos nós, a gente entende que existem nuances. E Uhum. ele, naquela época, era mais jovem, então ele também se permitia dizer mais coisas. Eu acho que hoje a internet, ela também não esquece. É um fiscal 24 horas, né? Então se tu faz uma coisa hoje, daqui a 30 anos alguém vai achar o teu Twitter, vai te, lembra que em 2022 tu falou isso? Então, acho que a internet, a forma como hoje está tudo muito registrado, as pessoas deveriam ser muito mais ponderadas. E o Cortella lá atrás, ele era muito mais duro na forma como ele dizia as coisas, porque também existia menos essa preocupação de vão recuperar esse meu vídeo, podem de Uhum. alguma forma falar alguma coisa. É. Então tem até uma cena de um vídeo que ele fuma em sala de aula. É muito Mas era engraçado. Tipo, normal, se né? É que hoje é fumava. E é assustador, né? normal. Então tu pensa, um professor fumando numa sala de aula é completamente natural. As pessoas fumavam em avião. Então, Exato. assim, não Cara, eu é? até hoje acho bizarro quando eu pego um voo, o cara falando que não pode fumar e que no banheiro, se você tentar adulterar o negócio de fumaça, você vai se dar muito mal. E eu penso, cara, alguém fez esse troço, tipo, alguém fez, É. senão não ia ter essa regra, né, cara? Ai, E tu muito pensa, bom. mas quem que ia pensar em fumar? Quem que Tipo, ia, né, acender um cigarro? Sim, as pessoas faziam isso. sim, Então, era muito maluco. E a gente poder recuperar esse histórico, recuperar isso tudo, traz pra gente uma percepção do mundo que era, nossa, como era diferente. E por um outro lado, as coisas que ele fala naquela época são tão atuais total. até hoje em dia que a gente fala que é muito potente como o que é bom ele permanece, o que é o verdadeiro, o que é correto, o que é um clássico, né? Então, assim, o clássico ele permanece. Então, eu até estava lendo uns comentários ontem no Hotmart, lá na área do clube dos alunos, e uma menina falava: Nossa, eu nasci em 2000 e tô vendo essa palestra do professor que foi antes de eu nascer e é muito atual ainda. Então, é muito legal como um bom conteúdo ele perdura e ele pode falar com diferentes gerações. Então, a gente ter essa possibilidade de ver lá atrás e Total. ver agora é muito, muito rica. Que demais, Isabela. E, cara, falando de você nesse meio, né? Você ter a chance de trabalhar com esse cara e tá no backstage da coisa, e numa posição aí de sócia da agência, mas também de esposa do Pedro, que é Uhum. filho do Cortella. Tipo, são muitas variáveis, né? Como isso ocorre pra você? Vitor, não vou dizer que não foi fácil, assim. Até quando o Pedro lançou a agência, eu fiquei muito na dúvida se eu devia embarcar junto com ele ou não. Ele Uhum. começou no final de 2017, 2018 eu estava ajudando ele de alguma forma, então os primeiros posts fui eu que fiz, os primeiros artigos do Que LinkedIn eu que massa. Que transcrevia legal, lá, cara. então a gente trabalhou muito junto, assim. Ele no escritório, eu na mesa da sala, a gente junto. E aí chegou um momento que eu também estava procurando emprego e ele falou: Não, vamos ficar junto, vamos trabalhar. Mas eu tinha receio, né, Vitor? Eu falava: Gente, se eu me separo aqui, eu perco o marido, perco o cliente, perco o emprego, né? É muita coisa em risco. Mas o tempo foi passando e eu fui vendo que essa vida de trabalhar
conjunto com o seu marido, com sua esposa, é muito comum no mundo digital. Bastante. E não é? É Muito. muito. Então a gente foi entendendo de que forma que a gente podia atuar para que cada um tivesse a sua área de expertise, para que as decisões não se, né, uma não se sobrepusesse à outra, para que a gente tivesse voz de pesos iguais nas decisões. Então hoje o nosso desafio é esse: como que a gente pode trabalhar junto e tendo decisões que se equilibram para que um não se sobreponha ao outro e que a gente não traga eventuais desgastes, né, do trabalho para a relação. E é óbvio que tem, né? Eu tô Claro, é falando, mas é impossível não ter, óbvio. né? Tem bastante, mas eu acho que também por um outro lado é um crescimento muito legal junto. Então assim, a gente vibra junto, a gente fala, cara, é isso que a gente quer. Então é muito mais forte o objetivo, é muito mais um time unido, não só um casal, mas tem uma sensação muito grande do que a gente quer e como que a gente quer buscar isso. Então é muito legal. Mas é um desafio, e como qualquer, né, situação, como qualquer carreira, tem suas dificuldades, mas eu gosto muito, assim, hoje eu sou muito feliz dentro da Sofia. Então, né, foi uma decisão acertada lá atrás. Que massa. E continua sendo, né? Eu acho que as decisões a É, gente não toma uma vez, né? A gente continua tomando, né? Tipo, todo dia. é. É um novo sim. Eu gosto de ver dessa forma. E o que você tem pra dizer pra quem quer empreender em casal, pra quem ou tá passando por desafio nisso, ou tá pensando em ir por esse caminho ou não, ou tá com medo? Tem algum caminho aí pra galera que quer ou tá nessa? Porque, cara, tem alguns desafios pô, não consigo nem imaginar como é que é. É. Eu acho, Vitor, que assim, desafio na vida profissional a gente sempre vai ter. E a gente, quando trabalha, entre aspas, no CLT, a gente dá muito da nossa energia e nem sempre a nossa energia retorna em termos de recompensas, porque tem ali outros caminhos que essa energia flui. Então, tu pode se dedicar 200% ao teu trabalho, não necessariamente o teu retorno, o teu mérito, ou o que vai voltar para ti vai voltar dessa mesma forma, seja como reconhecimento, seja como ascensão na carreira, seja como dinheiro mesmo no bolso. E o mundo do empreendedorismo, ele tem suas dificuldades, óbvio que tem, a gente tem muitas questões, mas eu acho que é muito mais uma situação de onde eu coloco o meu esforço, onde eu me coloco e como isso retorna para mim. Então a gente não é. Então, Talvez assim, a seja mais gente justo, né? hoje. O empreender seja talvez mais justo e mais É, imediato, né? Ele é menos. Ele é. perdoa menos. Ele é mais arriscado, Nossa. mas interessante essa visão. Sim. E a gente hoje vê assim que não faria sentido, por exemplo, eu estar numa carreira no mundo corporativo e ele no empreendedorismo, porque a gente não teria como desfrutar como casal das vantagens de pegar e ficar trabalhando de outro lugar, de adaptar a nossa rotina, de fazer horários diferentes. Então é uma decisão que, quando feita como casal, traz muitas vantagens para o casal. Então hoje eu e ele, a gente vai juntos levar nossa filha na escola, a gente busca ela juntos, então é um momento muito gostoso. É óbvio, depois que ela vai dormir, eu fico trabalhando até 11 da noite. Mas, Mas cara, faz parte, né? Faz parte. faz parte. Eu parei às 5, entendeu? 5, quando ela voltou, eu tô aqui com ela. Mas é um prazer. Então, assim, cara, Nossa, quanto que vale isso, né, cara? Eu acho que vale mais do que todos os dígitos e tudo, né? E olha, nesses últimos 2 anos, a gente viveu esse lance do trabalho remoto, da coisa de trabalhar de casa, mas pra gente que é do digital, tipo, esse novo normal chegou 10 anos antes, né? Tipo, uma coisa de muito antes, né? Tipo, os meus amigos, nossa, do direito, eu fiz direito, né? Cara, a galera falando, e aí, como é que tá esse negócio de home office? Como é que tá sendo pra você? Eu falei, jovem, eu tô nessa desde sim. 2012, cara. Do que vocês estão falando? A Tipo, gente tem que ter muito muita, louco, eu né? acho que disciplina. Então, isso que quando eu e o Pedro também a gente se uniu como empresa, isso foi muito bom, porque ele é uma pessoa muito de ideias e para tocar uma empresa no digital, no remoto, precisa ter rotina, precisa ter processo. Então, eu trouxe esse lado, né? Essa organização. Então, para quem quer empreender, Vitor, eu acho que assim, é buscar uma pessoa. Se tu for empreender sozinho, tem que desenvolver habilidades que eventualmente não são as tuas, seja a habilidade da organização, ou seja, a habilidade de pensar além, porque eu sou meio tipo, eu sou daqui, eu não penso tanto lá na frente. Então, quando a gente empreende, a gente precisa ter alguém, eu acho que precisa casar. Então, o fato de ser duas pessoas é muito legal, porque se une essas duas percepções, complementa do outro. Então, isso como um casal, eu acho muito legal. Então, acho que a gente trabalhando juntos funciona muito. Eu acho que
quando tu vai empreender como casal, é entender onde cada um traz o seu melhor e como que cada um pode contribuir para a empresa. E eu acho que a tendência são que coisas boas saiam. Só tem realmente que saber respeitar cada um esse espaço. É, e entender o lugar de cada um, né? Eu acredito Né? que o digital tem algumas disparidades. Às vezes quem tá ali na frente da câmera pode levar os louros, né? Mas não conseguiria o que consegue se não fosse quem tá ali por trás da cortina, né? No backstage, Uhum. fazendo toda a mágica acontecer, se assegurando de que todos os processos são cumpridos e de que nada seja deixado de lado. E eu acho que só assim as pessoas conseguem chegar no seu pleno e máximo potencial, mas os aplausos vão para quem tá ali na frente, né? Isso acontece bastante. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e, de alguma forma, também quem está ali atrás tem que saber como também transformar o seu conhecimento, ou como comunicar o seu conteúdo, ou como comunicar os seus louros ou as coisas, as suas conquistas. Então, até o fato de eu estar aqui hoje, Vitor, é um pouco isso, porque Massa. dentro da Sofia a gente tem o Pedro, né, que foi o fundador, que é meu parceiro, que é meu marido e que Sim, também hoje é um especialista. sim. E ele tá, né, ali na frente falando e colocando a cara dele. E eu tô ajudando, coordenando as coisas. Então, estar na Demais isso, mentoria cara. me permite Massa. isso. Então, trocar essas experiências e estar aqui também é mais uma forma também de mostrar que tem alguém ali atrás, né? E que é fundamental, né? Eu acho que isso é muito, muito, É. muito legal. Isabela, você citou a mentoria que você tá lá. Já tem um tempo agora, Uhum. né? Eu tô indo pro segundo ciclo. Nossa, é que primeiro entrou o Pedro, ficou 6 meses. Ele ficou um ciclo, né? Acho que, Ou acho que ele dois. ficou um ano É, ele ficou até. Acho que ele dois. chegou a ficar um Aí ano. depois É. trouxe você, aí ele saiu, você ficou. E aí agora a gente Uhum. renovou por mais um ano. Você tá no grupo novo lá, da galera que faz 7 dígitos. Isso. Cara, muito massa. Tem alguma coisa que você viveu lá que você quer dividir pra galera do VDcast? Eu gosto de sempre deixar eles sentirem um pouco de como que é do lado de dentro, o que, que eles podem esperar e quais saltos vieram da sua participação na mentoria. Sim. É bem interessante porque o Pedro que iniciou esse processo, eu era um pouco receosa, eu pensava, mas para quê? Tem necessidade mesmo? E tem. Na verdade, assim, ele trouxe no ciclo dele uma parceria estratégica que a gente fez. Então, por si só, o ciclo dele já, entre aspas, se pagou no sentido de que ele já teve um retorno desse Acho negócio. que a gente pode citar, Quando, né? Ele já até fez claro, aqui participação. É o Leandro, do administradores.com. E aí isso, o curso do Cortella foi pra lá, né? Foi pra plataforma, né? a gente deixou um ano o curso do Cortella Massa. lá na plataforma para os alunos do portal Administradores, foi muito legal. Então, assim, já teve essa relação que o Pedro conseguiu criar, que é uma relação super favorável, super proveitosa para a Sofia e para o portal Administradores. E aí, quando eu entrei, eu trouxe outra visão, outras formas de aproveitar o conteúdo da mentoria. Então, eu ouço muitas dúvidas das pessoas e, ao ouvir o relato do que as pessoas fazem, eu entendo possibilidades de melhoria no meu negócio. Uhum. E eu falo que nem sempre, assim, quando eu vou lá para a mentoria, eu deixo ligado e nem sempre eu tenho uma pergunta, mas eu gosto de ficar lá do início ao fim, Massa. porque às vezes vem coisas que a gente nem espera, ou dúvidas que a gente nem sabia que tinha, ou possibilidades de aprendizado, de implementação que a gente ignorava. Nossa. Então, por exemplo, a gente teve o evento lá do Master Foi o Day Master aqui em São Day. Paulo, e aí falaram da lista turbinada. E eu tava fechando o carrinho naquele dia. Eu falei, vou implementar esse negócio. E, cara, tipo, captei acho que 1.000 leads, converti 12%, tipo, e um negócio que eu Sério? não ia. Então Nossa senhora. é muito Foram o quê? legal. Então, 120 assim, vendas? A foram quanto? 120 vendas de R$ 300. Nada mal, hein? Nada Não mal. é? Então é muito legal. E Parece que tá aí pago de hoje novo aí. tá pago. E é a sensação, sabe, Vitor? Acho que assim, é a sensação de que tu pertence a um grupo, ou que tu Sim. tem alguém a quem recorrer. Eu acho que hoje eu vejo muito essa importância de tu estar conectado com pessoas que também te ajudam a crescer. Então, é aquela coisa, o conselho todo mundo dá, mas quando tu paga por aquilo, de alguma forma tu leva aquela situação mais a sério, tu se compromete mais com o resultado e com aquilo que te orientam. Então a gente hoje, tanto eu quanto o Pedro, a gente tem claro de que a gente precisa ter alguém que nos ajude nessa caminhada. Pessoas já fizeram caminhos antes da gente, então por que não trilhar esse caminho juntos, sabe? Por que tentar caminhos novos, sendo que já existe alguém que nos leva de forma mais fácil a um objetivo. Então a gente está muito claro assim dessa necessidade de como a gente cresce junto, sabe? Então pra gente é muito legal.
Que massa, Isabela. E ó, tem gente que tá ouvindo esse VDcast aqui que vai adorar a conversa que a gente teve, vai adorar você, a pessoa que você é, a personalidade que você representa, o impacto, né? A voz que você traz pro mundo. Uhum. E cara, eu faço esse VDcast com duas intenções. Eu quero que a pessoa conheça alguém brilhante, e é você, e eu Uhum. quero também que eles saiam com alguma coisa, sei lá, alguma coisa implementável, alguma coisa prática, alguma coisa que eles possam fazer agora no negócio deles, fazer diferente no negócio deles, alguma coisa para daqui a um ano alguém encontrar com você e falar: Isabela, eu assisti o seu VDcast, e olha, desde aquele VDcast eu fiz aquilo que você disse, ó, e a minha vida tá muito melhor, meu negócio tá muito melhor. Me dá alguma coisa prática pra galera do VDcast, de que eles podem fazer diferente, ou olhar de uma forma diferente, alguma orientação que pode fazer diferença. Daqui a um ano alguém vai te agradecer. Tô deixando bem aberto Tá. mesmo, intencionalmente. Na Sofia, hoje em dia, o que a gente faz muito, assim, que a gente tem buscado é aprender com os resultados passados. Então, Uhum. a gente tem trabalhado muito a questão dos, por exemplo, num lançamento, os traqueamentos. Então, assim, qual que é o e-mail que mais converteu, Uhum. qual era essa copy, qual o post que teve mais vendas, que trouxe mais vendas. Isso tudo a gente vem registrando ao longo do tempo e quando tem um novo produto, quando tem, na verdade, uma nova edição daquela mesma turma ou daquele mesmo produto, eu utilizo essa como boas práticas, pegar algo que trouxe mais resultado e eu começo a partir daí. Uhum. Então, a cada novo lançamento, eu trago aquilo que me deu certo e trago ideias novas a partir dali. Massa. Para que a gente não precise sempre fazer de novo a roda, né? A gente vai melhorando a cada novo lançamento. Então, implementar Massa. boas práticas de traqueamento, boas práticas de controle dos resultados. Então, esse post teve tantos compartilhamentos, atingiu tantas pessoas. Isso é uma forma da gente usar as métricas que as redes nos dão para fazer sempre resultados melhores com a base que a gente tem. Então, acho que isso que é um bom caminho. Acho que o digital ele é muito mais metrificável. Total. Então, trabalhar com base em métricas te permite evoluir sem precisar toda vez quebrar a cabeça ou reinventar a roda a cada novo lançamento. Cara, gênio. Então, você vai fazer de novo aquele processo, você olha para a última vez que você fez, o que deu certo, você replica, o que não deu tão certo, você pode melhorar, e o que não deu nem um pouco certo, você pode até eliminar, né? Ou substituir por alguma coisa Sim. completamente distinta, né? Uhum. Isso mesmo. É o que a gente faz e o que a gente busca sempre, então, tá melhorando a cada nova edição e novo lançamento. Que massa, interessante. E você que tem esse olhar para as métricas, esse olhar de cuidar dos processos, você é feita disso, né? Porque, cara, eu sou tão diferente disso, eu sou tão bagunceiro com os meus números, minhas coisas. E, cara, se não fosse o meu time, cara, igual você aí, né, que tá no backstage, cara, eu não ia ter nem os números direito. Tipo, eu não consigo olhar uma planilha há muito tempo, não. É um negócio que é dolorido para mim. Você gosta desse troço mesmo? Eu gosto, eu trabalhava com pesquisa de mercado, Meu então para mim os Deus. números eles dizem alguma coisa. Então, quando eu vejo os dados, quando a gente traz as métricas, quando a gente vê quem comprou, por que comprou, que dia que comprou, e aí casa aquilo com conteúdo é muito legal. Então, e é bom porque assim, eu faço também a parte eventualmente dos copies de alguns posts do Cortella. Então a gente fez um copy esses dias que foi tipo certeiro assim. E aí a gente viu como aquilo impactou na venda. E Massa. é muito Qual foi a legal porque a abordagem? O que gente você fez? era de uma palestra que se chama Se Você Não Existisse, Que Falta Faria? Que fala assim, tipo, como a gente está impactando a vida dos outros. E aí Uhum. a cópia era algo do tipo: se você não existisse, o seu vizinho sentiria falta do seu bom dia no elevador? O seu colega sentiria falta do Nossa. seu apoio ou da sua, não sei, das suas habilidades ou da sua imparcialidade? A sua família sentiria falta do seu amor e do seu afeto? E aí a gente tinha umas imagens que estava todo mundo meio apagado e só uma pessoa em destaque. Quer dizer, numa Uau. imagem da família reunida, só aquela pessoa ali poderia estar faltando e qual o impacto que ela traria? E foi um post que eu acho que deu quase 1.200.000, 1.300.000 Doideira. de views em menos de uma semana. Trouxe muitos comentários, muita gente realmente se comoveu com a mensagem e aquilo trouxe a venda da palestra também como resultado. Mas mais do que só a venda, como aquela mensagem foi além. Porque quando a gente fala, cara, é verdade, eu estou passando por tanta gente, de que forma eu estou impactando a vida dessas pessoas, de que forma eu realmente faria falta para o meu vizinho ou aqui no meu ambiente de trabalho. Isso que a gente quer estimular que as pessoas pensem.
Então foi um post muito legal, foi um carrossel que a gente fez no Instagram que trouxe um resultado ótimo e como bônus, entre aspas, também trouxe uma venda interessante de palestras. Que massa isso. Você falou uma coisa interessante, de analisar os dados e ver por que a pessoa compra, né? Vocês fazem lançamentos, vocês estão no perpétuo, vocês fazem os dois, como é que é? A gente tem um curso do Cortella, o Filosofia Nós com Isso, que é o primeiro curso que a gente lançou, que ele está no perpétuo. A gente eventualmente faz algumas promoções, Vitor, até como forma de permitir que mais pessoas tenham acesso a esse curso. Então, porque a gente sabe, como eu comentei, que eventualmente a base do professor tem algumas questões, né, de não poder investir ou não ter essa disponibilidade no momento. A gente também trabalha com o professor Leandro Carnal, num curso que se chama Filosofia de Vida, em parceria com o professor Cortella. E nesse a gente faz a lista de espera turbinada, então eventualmente a gente abre carrinho e fecha. E com o professor Clóvis, a gente também tem um curso em andamento para profissionais de direito e a gente também está implementando a lista de espera lá. Então, são todas coisas que a gente vai aprendendo e vai trazendo para esses outros produtos e para esses outros parceiros. E a gente está bem feliz. Assim, acho que a gente está ainda muito começando, mas a gente tem um bom potencial pela frente. Que massa. Ô, Isabela, só com a lista de espera turbinada, você acha que já fez quanto aí com a empresa? Nossa, Vitor, então, o do Karnal, que é essa que eu te falei, que teve 12% de conversão, mas eu não tenho números. Eu sou, mas eu sou da métrica, mas eu esqueço os números. Pelas minhas contas, um monte, né? Um monte, não, tá mais que pago, tá ótimo. Eu vou fazer um jabazinho aqui. Gente, lista de espera turbinada é uma estratégia de negócios muito boa para quem faz lançamentos e quer, entre um lançamento e outro, continuar fazendo vendas de forma íntegra, sem abrir o carrinho, sem quebrar a sua palavra e de uma forma ética. E se você estiver curioso sobre isso, ou curiosa sobre isso, entra aí, listadespera-turbinada.com.br. Só entrar em listadespera-turbinada.com.br, você vai ver como funciona e vai poder implementar hoje mesmo no seu negócio. E Isabela, posso dividir uma ideia aqui com você? Claro, Você que falou, vê os dados e vê o que faz as pessoas comprarem, né? Quando você vê o que faz as pessoas comprarem, você pode repetir aquilo, né? E aquilo acontece de novo, de novo, de novo. Eu vou te dar uma ideia aqui que é muito poderosa. Mais do que em lançamento, principalmente no perpétuo, tá bom? O Maestria tá sempre no perpétuo. E tem uma perguntinha que eu faço para os meus alunos que é a seguinte. Cara, por que você entrou no Maestria no dia que você entrou e não no dia seguinte ou no dia anterior? Quando eu falo nem no dia seguinte nem no dia anterior, eu faço o cara ir pro momento, né? Eu posso ir mais radical. Por que você não comprou 5 horas depois ou 5 horas antes? O que fez você comprar na hora que você comprou? Porque quando você tá com um programa no perpétuo, o cara pode comprar a qualquer tempo, ele pode comprar amanhã, e para muitas pessoas amanhã nunca, né? Mas algo fez essa pessoa comprar. E aí, no caso do Maestria, eu consigo descobrir momentos que levam à compra. Por exemplo, o cara acabou de sair do pior lançamento dele, ele decidiu que não dá para contar com roleta russa. Ele quer ter mais previsibilidade, ele quer contar com recorrência, ele quer outros processos de venda. Ou, outra coisa que faz a galera entrar, o cara saiu do maior lançamento da vida dele, e agora ele tá pronto para mais, ou ver outras possibilidades. Outra coisa também, viu um depoimento do fulano, ouviu um anúncio tal, ouviu um tal conteúdo. E nessa, Isabela, eu descobri conteúdos dentro do meu Instagram, dentro das minhas redes, que eu não achava tão incrível assim, mas que 1, 2, 3 pessoas falaram, foi aquele vídeo sobre tal coisa. Aquele vídeo? É, aquele vídeo. Aí eu pego aquele vídeo que nem tava no meu radar, e aí eu deixo a galera ver mais. Aí eu vou e distribuo mais, ou coloco no funil ali, sabe? Então, quando você faz essa Incrível, pergunta... Massa, né? A pergunta é, por que você comprou no dia que você comprou, e não no dia seguinte ou no dia anterior? E eu ouvi mesmo a pessoa. Não é botar múltipla escolha, é deixar um campo aberto, ou numa conversa com a pessoa, e tentar sacar algo que você não esperava. Nossa, cara, se você pluga isso 7 dias depois do cara comprar, 10 dias depois, ou até logo depois... Cara, a quantidade de insights, de dados, né, que você pode usar para gerar mais vendas é fenomenal. Experimenta e me conta. Ai, que máximo, incrível mesmo. É muito importante, porque a gente não sabe como que a nossa palavra mexe com os outros. Total. Então, e às vezes é um detalhe que faz com que aquela decisão de compra que eventualmente está sendo adiada a tempo aconteça. Total. E a gente tem muito dado que a gente pode captar só nessa conversa, né? Então é muito legal mesmo. Obrigada. Eu vou falar pro pessoal pra gente dar um jeito de colocar no ar. Tá bom. E aí depois me conta. E, Isabela, onde que as pessoas podem seguir, acompanhar o trabalho da Sofia e o seu? E gente, Sofia não é a irmã dela, não é uma pessoa, é o nome da empresa, tá? Explica aí, Isabela.
Então, a gente fala que é a nossa primeira filha, na Pode verdade, crer. porque, né, a gente montou a Agência Sofia, que é de conhecimento, que, enfim, a gente tem um Instagram dele, da agência, que se chama @agência Sofia. Tá. Lá a Sofia com gente PH, compartilha. né, Isabela? Ah, desculpa, é isso mesmo, PHY, Ah, é mas só fica mais pra difícil. facilitar, né? Então, ó, gente, é @agência Sofia. Sofia com PHY. Isso, PHY. E lá na Sofia a gente está tendo agora, até Vitor, legal tu comentar, a gente está iniciando um processo que a gente está trazendo pessoas para compartilhar conhecimento dentro da nossa rede. A gente Massa, hoje tem cerca de 50 mil seguidores massa. e a gente está querendo permitir que pessoas que têm um bom conteúdo acessem essa nossa audiência. Então a gente está começando a fazer posts em Que collab. legal, cara. A primeira ação vai ser com um professor, é um pedagogo, que vai falar um pouco sobre os desafios da educação no Brasil. E a ideia é que a gente traga mais pessoas com temas bacanas e a gente vá medindo um pouco o fit com a nossa audiência e, Adorei. eventualmente, criar conteúdos regulares, né, com esses novos parceiros, que possam, porventura, se tornar também um infoproduto. Gênio. Porque dentro da Sofia a gente quer criar uma comunidade de pessoas que tenham interesse por filosofia, literatura e conhecimentos de forma geral. Então, para a gente também ter uma autonomia de atuação que seja independente do Cortella, que já é um gigante. Uhum. A gente também quer crescer a nossa base, crescer o nosso legado de conhecimento e conteúdo. Então, quem quiser seguir a Agência Sofia para ter mais acesso a esse tipo de conteúdo, fica o convite. Que massa. E se quiser seguir o meu perfil, que é o @isa.bela.amorim, pode me seguir, eu falo um monte de besteira lá, divido umas receitas. Então tá bom. E Isabela, eu tenho mais uma última pergunta pra você, posso? Claro! Então tá. Quando você faz um post lá na Sofia, 50 mil seguidores, né? Eu imagino que só uma Isso. parcela deles vê, hein? Quando vocês soltam um vídeo no YouTube, nem todos os assinantes vão assistir, mas e se? E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura? O que você diria? Olha, eu diria que todo mundo tem algo de interessante para compartilhar e que a rede social permite isso. E que às vezes o que é o óbvio ou simples para a gente pode trazer um impacto para a vida do outro. Então, acho que a gente não pode deixar de compartilhar algo que para a gente é importante ou eventualmente até bobo, mas que pode trazer um bom impacto na vida, né, de outras pessoas. Então, trazer boas ideias, compartilhar boas notícias. Eu acho que já tem muita coisa ruim no mundo, acho que a gente também tem que ser o transmissor de boas novas. E a rede social permite que todo mundo seja um pouco disso, né? O mensageiro de boas notícias. Uau, adorei isso, cara. E todo mundo pode ser. Lembrando do que você falou lá de qual falta você faria, né? O vizinho não ouve o seu bom dia. Qual falta você faria? Na internet, o mundo virou seu vizinho, né? E qual é a voz que só você pode ser, né, Isabela? Cara, que Isso massa, mesmo. cara. Adorei isso que você dividiu. Que bom. Adorei nosso momento, nosso podcast. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, Imagina. para tudo que você está fazendo para dividir aqui a sua visão de mundo com a galera do VDcast. Imagina, eu que agradeço, Vitor. Eu acho que foi uma oportunidade muito bacana da gente se conhecer mais. Total. E também de poder falar isso que, enfim, que é o que eu comento, que a gente tem, todo mundo tem conteúdo e trazer um pouco, né, dessa realidade da Sofia, da gestão do professor Cortella aqui para os teus seguidores ou pessoas que te ouvem aqui no podcast. Que massa, Isabela. Então, tamo junto e conta comigo. Obrigada, um abraço.